Muito bem, que alegria cumprimentar você. Estamos chegando à lição de número 3 da nossa nova série de estudos bíblicos sobre a vida, a morte e a ressurreição. São temas palpitantes, são temas atuais, são temas bíblicos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda conosco e divulgue esse canal aos seus amigos. Logo abaixo aqui do vídeo, você tem uma descrição daquilo que estamos falando aqui, uma espécie de esboço que vai lhe ajudar também no estudo, no aprimoramento deste assunto. Hoje nós chegamos à lição 3, entendendo a natureza humana. Em outras palavras, segundo a Bíblia, qual é a natureza humana? E qual é a condição dos seres humanos diante da vida e diante da morte? Então, eu separei isso para se tornar didático em algumas declarações claras para você entender o assunto. Isso aqui é uma espécie de antecipação de muitas coisas que vamos estudar à frente. Vai servir de base para outros vídeos que vamos gravar nas 14 semanas que temos aqui. A primeira declaração, baseada na Bíblia, é o seguinte: o homem, o ser humano, o homem e a mulher, é uma alma e não tem uma alma. Opa! O que isso quer dizer? E como isso me afeta? Hoje, a maioria das religiões cristãs e não cristãs advoga a ideia de que o ser humano tem uma alma, que é uma vida que sai dele quando ele morre e fica ou vagando por aí no céu, no inferno, no purgatório, ou reencarna, ou coisas do gênero. São várias derivações que o escopo desse programa não nos compete falar sobre todos esses detalhes agora. Mas a verdade é que existe uma alma que sai do corpo e que fica vivendo por aí. Mas, biblicamente, isso não pode ser confirmado na sua plenitude. Por quê? Porque quando você vai para Gênesis 2, verso 7, o texto bíblico é claro, diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou seja, esse corpo que eu tenho, que você tem, isso aqui é formado de elementos da própria terra. Se pudesse ser decomposto isto, você veria vários elementos que estão na própria terra, elementos químicos, inclusive. Então você tem aqui, em primeiro lugar, uma questão. O ser humano é formado a partir da terra. Deus o criou. Adão era um boneco de barro. Tinha olhos, mas não enxergava, tinha boca, mas não falava, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha cabeça, mas não pensava, tinha pernas, mas não andava. Essa é a descrição do ser humano quando foi criado. Então, o texto de Gênesis 2,7, voltando a ele, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ok? Agora, Deus acrescenta algo mais. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, um ar. Lhe soprou nas narinas algo que lhe deu vida, vitalidade. Esta é a vida que é o dom de Deus, que é a respiração, que é o alento que o ser humano tem. Que lá no livro de Eclesiastes e em Gênesis também é a transcrição ou a tradução de uma palavrinha hebraica chamada ruach, que quer dizer o quê? Fôlego, alento, respiração, que pode ser traduzida também como espírito. Quando você vai para Eclesiastes 12:7, ele descreve o processo inverso, ou seja, ele descreve a morte. Gênesis 2:7 descreve a vida. Eclesiastes 12:7 descreve a morte. Ele diz assim: e o pó volte à terra como era. Quando o sujeito morre, ele se decompõe. E o espírito volte a Deus que o deu. O espírito é ruach, que é a mesma palavra. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que quando a pessoa morre, aquela vida que Deus deu, emprestada, volta para Deus, de todos os seres humanos, dos homens bons, dos homens maus, e o Eclesiastes chega a dizer que até dos animais volta para Deus. Então, fica claro uma coisa aqui, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Ou seja, quando falamos de alma, nós estamos falando, muitas vezes, de um aspecto espiritual do ser humano, da verdadeira vida do ser humano, mas na maioria das vezes a Bíblia retrata a palavra alma no sentido de pessoa. Tanto é que nós entendemos que não entrou no ser humano uma alma, mas entrou no ser humano o fôlego de Deus, a vida. E a junção desse fôlego de Deus, dessa respiração, desse alento, desta vida, junto com o boneco de barro, que a gente usa só para exemplificar aqui, juntando essas duas partes, nós temos o que chamamos, o homem passou a ser, diz Gênesis 2,7, uma alma vivente.
Então, você é uma alma, eu sou uma alma, os bilhões de seres humanos são almas criadas por Deus, ok? Mas um segundo tópico, que está na esteira desse primeiro, a segunda declaração a alma pode morrer e ficar inconsciente. Muita gente diz, não, a alma fica vagando por aí. Não, olha aí, olha e volta para Deus. O Eclesiastes 12:7 diz isso. Não. Isso que volta para Deus, fica com Deus, mas é inconsciente. Ele não reencarna, ele não transmigra, ele não está no purgatório ou no inferno, ou no céu, vivendo uma vida normal. Não. Com o pecado, o ser humano está sujeito à morte. Há um texto muito significativo que é Ezequiel 18, verso 4, e ele diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Então ele coloca o detalhe nessa história toda. Ele diz que a alma pode morrer. Essa alma não é uma entidade que vive separada do corpo depois da morte. Tanto é que o Salmo 146, verso 4, é bastante claro. Ele diz assim, sai-lhes o espírito e eles tornam em pó. Ou seja, nesse dia perecem todos os seus pensamentos. Isso é interessante a gente observar, não é? Então, na morte ocorre essa separação do fôlego da vida, que volta para Deus, e do pó da terra, que volta para a terra, segundo Eclesiastes 12:7. Terceira afirmação nesse assunto. Os que morrem não sabem de nada. O Salmo 146:4, que eu já citei, diz que perecem nesse dia da morte todos os seus pensamentos. E o Salmo 115:17 diz, nesse dia, os mortos não louvam a Deus, ok? Então, nem os que descem à região do silêncio. E o livro de Eclesiastes, capítulo 9, dos versos 5 a 10, detalha que os mortos, eles não planejam e nem executam nada, eles estão descansando. Aliás, Jesus comparou a morte a um descanso, lá em Lucas capítulo 11, por ocasião da ressurreição de Lázaro, né? O texto de Gênesis, por exemplo, 25, verso 8, 2 Samuel 7:12, é um texto interessante porque esses textos eles relatam a morte de pessoas no Antigo Testamento. E eles usam a expressão que essas pessoas, ao morrerem, elas se juntaram aos seus antepassados. E onde é que estavam os seus antepassados? Eles estavam na sepultura, onde aguardam a volta de Jesus. João 5, 28 e 29 é um texto muito claro. Jesus diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ele não disse estão no céu, estão no inferno, estão reencarnados, não. Ele diz, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E aí eu termino a lição desta semana com uma pergunta para você pensar, mas também para você conversar com seus amigos aí na sua unidade da escola sabatina, né? Quais são as implicações de crermos na mortalidade da alma e não na imortalidade da alma? Eu vou dar apenas uma palhinha, esse é um assunto vasto, você teria que estudar a lição toda, mas apenas para você entender. Se o ser humano fosse imortal, por que Jesus precisaria voltar para ressuscitar os mortos? Se eles já estão vivos no céu, por exemplo, estão na glória, por que tirá-los de lá? Já está tudo resolvido. Se o ser humano é imortal, por que é que vai ter um juízo se já está determinado o futuro dele? Quando ele morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, ou está no purgatório, ou ele tem que passar por, digamos assim, reencarnações para poder se purificar? Não precisa disso. E uma terceira e última palhinha que eu vou dar é a seguinte, me diga uma coisa, se eu, quando morro, já vou para o céu ou vou para o inferno, significa que eu estou salvo ou estou perdido? Ou se eu tenho que me reencarnar, a grande pergunta é a seguinte, para eu sofrer, para que eu possa ir me purificando, me lapidando, né? Eu pergunto o seguinte, por que Jesus teria que ter morrido por mim para perdoar os meus pecados? Então, a própria obra da salvação, da redenção, todo o processo da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo em meu lugar, não tem sentido, porque eu mesmo resolvo o meu problema, e quando eu morro já está tudo resolvido. Está entendendo? Quer dizer, são coisas para a gente pensar e que são contrárias a ver. Essas são as implicações que podem dar. E assim há muitas outras, e você pode aí discutir esse assunto com seus amigos. Forte abraço, divulgue esse canal, continue conosco, ore por nós e a gente se encontra por aqui.
Um abraço e até a semana que vem.